E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor aqui na cidade de São Paulo e vamos fazer um estudo aqui no Sermão do Monte de Jesus Cristo, o sermão mais importante que ele fez. E a gente vai falar aqui uma introdução sobre esse sermão. Vamos fazer um vídeo um pouco mais longo para entender o porquê eu escolhi esse sermão, o porquê Jesus fez esse sermão. A gente já fez alguns estudos, você pode dar uma olhada. A gente fez Atos do Espírito ano passado, há uns 4 anos, 5 anos atrás, talvez até mais. A gente fez o Evangelho de Marcos. E agora a gente vai fazer esse estudo até mais, em vez de ser um capítulo, a gente vai pegar às vezes versículos ou um trecho menor e a gente vai gastar um tempo bom em cima disso. Então, antes de eu entrar nessa introdução, eu queria pedir duas coisas para você que a gente sempre pede. Eu não peço assim curtidas ou assina o canal, não sei o quê. Eu peço para você sempre comentar aqui embaixo o que Deus tem falado com você, porque para mim, independente que às vezes eu tô assim, todo dia chega no meu e-mail o que as pessoas, comentários dos vídeos que eu faço sobre estudos, e é isso que me alimenta, é isso que enche meu coração. Às vezes eu pego, faço print e posto nos stories das minhas redes sociais, e então isso aí tem aquecido muito meu coração, e é isso por isso que eu faço, assim, abre uma janela de esperança. A segunda coisa é que eu tenho um fanzine que eu escrevo. Eu tenho um e-book que é devocionais e eu disponibilizo grátis. Então é só você clicar no link aqui embaixo do vídeo que você vai ter de graça aí. Assina esse fanzine cadastrando aqui o seu e-mail, tá bom? Vamos lá. O estudo que eu vou fazer, eu dou aula em seminário desde 2004. Então faz muito tempo que a gente vem trabalhando na formação de pastores no Brasil. Eu dou aula de hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia. Eu dou aula de ministério com juventude. Então, assim, desde que eu fiz minha pós em teologia urbana, eu dou aula. Então, e hoje eu dou aula online, faço vários cursos e tudo mais. E aí, então às vezes as pessoas perguntam, Marcos, quais são as bases, os livros, os comentários? É muita coisa e às vezes é muita coisa da nossa cabeça. Mas nesse estudo eu vou de John Stott, que para mim é um dos teólogos contemporâneos que eu mais admiro, morreu há pouco tempo, infelizmente. Nesse livrinho aqui da BU, que ele fez, o Sermão do Monte contra a cultura cristã, de John Stott, a mensagem do Sermão do Monte, tá bom? E com a nossa Bíblia aqui, lógico, né? Estamos aqui, a gente vai, eu ponho alguns comentários aqui que eu tenho, e a gente vai, eu tô com o microfone novo, tô feliz aqui, a gente vai investindo para a gente ter melhor, né? E por que eu escolhi falar sobre o Sermão do Monte? Porque a gente vive um tempo difícil, a gente vive um tempo que a gente agora chegou no Brasil, a última, uma prévia do IBGE, que a gente é 33%. Quando eu lembro da década de 80, que a gente era 3%, eu tinha que ficar me explicando para os meus amigos que minha irmã podia rapar a perna e eu podia ver TV. Tinha um tempo assim que as pessoas não sabiam o que era ser crente, né? E meu pai era pastor, eu falava que meu pai não roubava, né? Nem todo pastor era ladrão. E era coisa assim, um negócio assim, era bizarro, como as pessoas não tinham conhecimento sobre os evangélicos. E hoje eu vejo que quase todo mundo é evangélico, né? A gente vê. Só que tipo de evangélico, né? A gente vê que tem pouca mudança, né? Quase nada mudou dos números. Aliás, piorou os números. E a gente fica culpando o Estado, culpando não sei o quê, mas sendo que a gente poderia estar mudando, né? A gente deveria ter mudado se os evangélicos cresceram tanto. Existem vários movimentos querendo avivamento, querendo mudança de atitude, mas a realidade é que a gente ainda não mudou. E tem um pensador chamado Soren Kierkegaard, cristão, que eu gosto, que ele falava o seguinte: na época dele, o Estado e a igreja eram um só, né? Não tinha essa separação. E a gente está vivendo um tempo
que está mais próximo à igreja e o Estado, e ele falava naquela época o seguinte: se você tem essas atitudes que vocês estão tendo e você é cristão, se diz cristão, eu acho que eu então não sou. E era lógico que ele estava falando isso com muita ironia, mas ele estava dando um recado assim, né? E ele dizia uma outra frase, dizia assim: quanto mais gente, menos verdade. E ele estava dizendo isso até mesmo para multidões de cristãos. Ele fala assim: quanto mais gente, menos verdade. E isso é muito, muito verdade, né? A gente parece que quanto mais pessoas se falam que são evangélicas, menos verdade a gente encontra nos evangélicos, inclusive, estou falando no meu movimento, em tudo. Então a gente tem que se policiar, orar e ver o que está de errado em nós, né? Primeiro em mim, em você, e a gente vê em nós. Então esse é a primeira motivo pelo qual eu escolhi o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é um sermão que faz uma linha clara entre quem é discípulo verdadeiro, alguém que é seguidor de Jesus, cristão convertido, e alguém que não é. Alguém que é só um simpatizante, alguém que é um religioso, alguém que está aí pagando de bonzão, alguém que é oportunista, entendeu? Segunda coisa que eu tenho escolhido se eu fosse escolher um versículo que falaria assim, ó, esse aqui é o Sermão do Monte, é o versículo de Mateus 6:8, que ele fala o seguinte: não sejam iguais a eles. Quando Jesus fala não sejam iguais a eles, ele está fazendo uma referência de Levítico 18:3, que fala não fareis iguais a eles. Ele está fazendo um paralelo muito claro com o povo do judeu, né, naquela época, e ele está dizendo claramente que não podemos ser igual a eles, que está colocando aonde o Sermão do Monte está, de algo que está diferenciando os seus discípulos de todos eles. Aí eu quero fazer um pouco do contexto de Mateus. Deixa eu falar um pouco sobre o Evangelho de Mateus. Dos 4 evangelhos, Mateus ele foi escrito para o povo judeu, para mostrar que Jesus é o Messias verdadeiro, é o Messias que o povo estava esperando. Se você estudar bem o Antigo Testamento, você vai ver que a primeira vez que foi falado sobre o Filho de Deus não foi para Jesus. A primeira vez que foi falado de Filho de Deus foi quando Moisés estava no deserto. Deus chegou para Moisés e falou: ó, fala para o faraó libertar o meu filho. Deus chama o povo dele, os israelitas que estavam, os hebreus, né, ali eram hebreus ainda, que estavam ali escravizados, de filho dele, né? E é interessante como ali é uma jogada não, é uma guerra de deuses e filhos de deuses, né? Então é o faraó, que era considerado um deus ali no Egito, com seu primogênito, seu filho, e Deus verdadeiro com seu filho, que eram os hebreus. Então era como se Deus estivesse falando para Moisés: Moisés, fala para o faraó, se ele não soltar o meu filho, eu vou lá e vou matar o filho dele, o primogênito. E é o que acontece. Então é uma guerra de filhos ali. E na verdade, Mateus está escrevendo um paralelo, dizendo: olha, o primeiro filho, ou o filho que era sombra, né, o primeiro projeto que fracassou, que não conseguiu, que era sombra, vai ser sombra do verdadeiro Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que é o Messias, que realmente veio e que está aqui e eu quero apresentar para vocês. Então, o povo de Deus, a palavra sombra eu estou usando, não foi eu que usei, foi Hebreus que vai usar, né? Ele vai mostrar claramente esse paralelo. Então, desde o começo de Mateus, ele vai fazer que Jesus foi para o Egito, é um paralelo com o povo, depois volta, e isso, lógico que aconteceu todos esses episódios, mas Mateus está fazendo por querer isso. Depois ele é batizado, é uma referência também passando pelo Mar Vermelho, depois no deserto, na tentação, é uma referência ao deserto, depois escolhendo os discípulos, uma referência às 12 tribos, aos 12 discípulos. Aí, quando Moisés sobe no Sinai, Jesus vai fazer o Sermão do Monte
e ele senta como legislador, né? Mateus deixa bem claro que ele vai sentar com seus discípulos fugindo da multidão, como um tempo à parte, e é claramente como o Moisés trazendo os 10 mandamentos, e é uma nova aliança, essa referência, essa nova lei, né? Ou essa completude da lei, que são o Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte é a completude de toda a revelação do que é ser um novo ser humano. Então, ser um novo ser humano, por que eu escolhi de novo o Sermão do Monte? Porque nessa confusão que a gente vive hoje no Brasil, você ler e meditar e pedir para Deus revelar o que ele, iluminar o que ele quis dizer no Sermão do Monte, é a gente entender o que é ser verdadeiramente discípulo de Jesus, ou o que é ser verdadeiramente o ser humano projeto de Deus, que ele quis desde o começo da criação. Então é o que é ser o filho de Deus na sua plenitude. Então o Sermão do Monte é isso. O Sermão do Monte é essa revelação que a gente quer, tanto busca e a gente quer. Então é isso que eu quero para mim e para você. Entender o que é ser filho de Deus na sua plenitude. E por último, John Stott vai falar o seguinte, que John Stott ele sempre vai fazer um paralelo entre ser discípulo, ser convertido, ser sal, ser luz, e ele usa uma outra palavra. Às vezes ele usa mestre da lei, às vezes ele vai usar ser fariseu, às vezes ele vai usar ser judeu, às vezes ele vai usar ser pagão. Então, às vezes ele vai falar assim, olha, você é discípulo, mas não seja igual um mestre da lei. Você é um discípulo, mas não seja igual um fariseu. Você é discípulo, não seja igual o pagão. Você é discípulo, mas não seja igual o fariseu. E aí vai. Ele não está só trocando palavras meramente para trocar palavras e não repetir palavras. Ele está dizendo que ser discípulo é diferente dessas 4 categorias. E é interessante que John Stott ele vai colocar que essas 4 categorias elas mostram que existem vários jeitos de estar perdido, fazendo simulações de ser um discípulo, mas não é ser um discípulo. Então, a primeira é um pagão. Pagão, todo mundo sabe, é o mundano, é alguém que não conhece a lei de Deus e não está nem aí para a lei de Deus. Então, é o cara que não sabe, não está nem aí, se orgulha de não conhecer a Deus e de estar do pecado. Ok. A segunda é o fariseu. O fariseu também a gente conhece um pouco mais. É o religioso, é o que se importa com a aparência, é o sepulcro caiado, é o cara que fecha a porta para os outros, mas nem ele passa. Então o fariseu era aliás, Mateus é o evangelho que mais bate, que mais conta as histórias de Jesus batendo nos fariseus. Então, Mateus que vai trazer aqueles ais de vocês, fariseus, hipócritas. Então, assim, esse religioso não é um discípulo de Jesus. Mas também tem o mestre da lei. O mestre da lei, ele é uma igreja nominal, é aquele legalista, né? O mestre da lei é o legalista, é o que faz tudo certinho, então dá o dízimo, vai na igreja certinho, não sei o quê, e quer comprar Deus ou quer merecer via obras a salvação. É o cara que tá tudo certinho, mas não se converteu. E claramente Jesus está mostrando que esse também não é um discípulo de Jesus. O mestre da lei é o cara que entrou na jogada via religião, então ele segue as regras, segue as leis, mas ele não se converteu. Ele está merecendo ir para o céu, mas não se converteu. E o último é o judeu. O judeu é o que nasceu lá, conhece a lei, porque nasceu, está vendo todo dia, tá vendo o templo, vê tudo, mas ele é irreligioso, ele sabe da lei, mas ele não segue, ele é um simpatizante, ele é um homem do bem, assim seria hoje no Brasil, são os políticos, né, que são um homem do bem, que é o simpatizante, é legal, vai na igreja uma vez por ano, geralmente no Natal, legal, bacana, gosto, sabe esses caras que são simpatizantes, falta pouquinho para se converter, né, que a gente fala assim,
Ele gosta, tem nada demais, Jesus é gente boa pra caramba. Às vezes sabe uns versículos, né? Dá umas bolas na trave. É o simpatizante, é o irreligioso. Sabe, eu faço bem. O importante é fazer o bem. Sabe, esse cara, esse também não é o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é uma linha clara. Por isso que nós precisamos entender que existem várias formas que parecem ser, mas não é. E só uma que é. Então eu convido você para caminhar com a gente, para a gente saber qual é essa marca indelével do discípulo de Jesus, para a gente realmente orar e pedir: Senhor, ilumina nosso coração através da sua palavra, porque só existe uma forma desses 33%, ou sei lá quantos por cento, que seja, cara, se a gente fosse 5% realmente discípulo de Jesus, a igreja faria diferença e a igreja seria perseguida aqui no Brasil. Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.